Olá a todos, esta é mais uma emissão do Labocast, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, cuja intenção aí é debater fenômenos contemporâneos e trazer aí uma reflexão que está justamente dentro do grupo ao qual eu pertenço, né, o grupo de pesquisadores, que é o grupo sobre a crise do amadurecimento na contemporaneidade, e aí eu vou chamar dois aí membros, colegas aí desse debate. Então eu vou chamar aqui, eu sou a Danite Pondé, e vou, então, chamando a Paula Lobo, psicóloga, nossa correspondente em Nova York, e Ricardo Prado, filósofo e psicanalista de São José dos Campos. E aí nós vamos debater hoje esse tema sobre o mal-estar na educação. Quero dizer a vocês que uma certa descoberta tardia minha, né? Então, foi muito recente, tá? Veio da Grécia, gente, né? Educação já é assunto na Grécia há muito tempo, né? E é pela voz de Platão e Sócrates, né, que a gente adentra nessa seara da educação, porque já havia um mal-estar na educação naquela época, né? Interessantemente, Platão e Sócrates, né, vão fazer uma espécie de censura a respeito do conteúdo que se estudava, né? Então, já se debatia naquela época sobre o conteúdo, sobre o que o acervo, né, até então, da tragédia, da poesia épica, né, aportava à cabeça dos alunos, né, da academia, né, dos alunos que na verdade, eram aqueles escolhidos, né, para poderem estudar, não era todo mundo que estudava, né, nós estamos em outros momentos, né. Então, assim, não só quem estudava, mas o conteúdo daquilo que se estudava já era pensado como algo da ordem corruptora. Então, se censurava o conteúdo, e, no caso, na República, a gente vê aí a censura explícita das tragédias como algo de irracional, fazendo emergir, né, sentimentos brutos, irracionais, catárticos, né? E também pela própria ambiguidade desses deuses, né, que estupravam, que matavam e que faziam coisas assim, não dentro vamos dizer, da dimensão humana, como isso poderia fazer mal às crianças, né? Então, assim, vou introduzindo o mal-estar na educação, porque eu sei que parte daquilo que se confere hoje em dia ao questionamento sobre conteúdos ou o que está acontecendo na educação, que é cheio. Eu temo que eu tenho uma certa impaciência, às vezes, quando começa porque se fala, e essa é a minha ideia, né? Eu sempre tenho um sentimento, né, de que se fala muito, mas a educação continua, principalmente no nosso país, a gente sabe o quanto ela está mal das pernas, né? Ou seja, em todos os sentidos, não estamos falando só sobre as questões sociais implícitas nisso, mas estamos falando também sobre a patologização, sobre o que está acontecendo, sobre os temores, né, na instituição educacional, enfim, tudo sobre isso. Então, inicio aí essa reflexão aí, que pode ir para alguns lados, né? Podem ir para vários lados, né? Vários lados, né? Vários lados. Oi, Paula, oi, Danite.
Bom, como pode ir para vários lados, o lado que eu penso agora nesse momento é o lado da escola, o lado dos educadores, quem vive ali na pele, tudo aquilo que uma escola precisa suportar suportar e receber em termos dos ideais sociais. Os educadores experimentam um mal-estar no sentido de que eles são sempre empurrados para responder a ideais sociais. Aliás, a escola, como muita gente já teorizou isso, sobretudo nos anos 70, a respeito do quanto a escola é mesmo uma espécie de microcosmos da sociedade. Todas as contradições dela vão para dentro da escola, esperando que lá elas se resolvam de uma forma um tanto mágica, né? Como se ali não fosse um mundo de verdade. Então, os educadores, que eles vão ter que se virar com muitos ideais, por exemplo. Eles vão ter que lidar com demandas sobre produtividade, vão ter que lidar com demandas sobre eficácia, vão ter que lidar com especialistas, 1000 especialistas que estão orbitando o universo da escola, vão ter que lidar com milhões de discursos que querem entrar dentro da escola, seja políticos, sociais, econômicos, querem entrar. E os educadores estarão sempre divididos por uma outra coisa que passa quase que ao largo disso, mas faz toda a diferença na vivência cotidiana de um professor, que é o fato de que a educação, se há 30 anos atrás uma criança ia para a escola com 6, 7 anos, portanto, muito dos seus processos maturacionais já tinham acontecido. Hoje, as crianças vão com 4 meses, né? Terminou a licença maternidade, já vai para a escola. Ou seja, os professores vão ter que equilibrar esse monte de ideais com os cuidados, aquilo que eles percebem, porque são pessoas, né? Os educadores, muitas vezes são mulheres, a maioria ainda são mulheres, e, portanto, elas se identificam com as dificuldades reais, as necessidades reais de crianças que estão em desenvolvimento, requerendo do outro não uma posição de professor, mas a posição de uma pessoa que seja capaz de sustentar ambientalmente aquilo que é necessário para uma criança se desenvolver. Então, para dar o início, o mal-estar do ponto de vista que eu estou enxergando na educação diz respeito à divisão que é colocada pelos educadores entre ideais, por um lado, e cuidados pelo outro. Eu acho que a escola hoje em dia, né, Ricardo, acho que você deu um resumo muito bom de tudo que hoje em dia a educação, a escola, né, e os professores são demandados, né, a responder, a fazer. E eu, sinceramente, assim, eu não gostaria de estar na posição de um educador, enfim, ou de um diretor de escola, né? Porque eu acho que hoje em dia é uma tarefa assim extremamente árdua, né? E aí pegando uma das questões que você colocou, né? Eu acho que é uma das demandas que a escola se vê numa posição muito delicada, né? Eu diria que é essa questão da saúde mental. Só pegando aí uma das questões, né? Eu acho que a gente pode discutir aqui, ou tentar, no tempo que a gente tem, um pouquinho de cada uma delas que você sinalizou. Mas a gente vê aí um crescimento, pelo menos nas pesquisas, né, de diagnóstico, que a gente discutiu isso num outro podcast que a gente tem de saúde mental, né, do mercado da saúde mental, e a escola faz parte desse mercado, onde as crianças cada vez estão recebendo mais diagnóstico, as escolas têm que abarcar essas crianças, têm que conseguir, de alguma forma, integrar essas crianças dentro da escola. A escola, muitas vezes, é demandada a identificar também, de certa forma, esses diagnósticos, né? Se a escola não identifica, ela corre um risco, né? Se a gente está falando até de um assunto bastante delicado, por exemplo, que é suicídio, que tem aumentado muito aqui, né? O suicídio em jovens aqui nos Estados Unidos, você vê as estatísticas cada vez maiores, e quando você olha a demanda para a escola, e você vê, você entra,
sei lá, num site, por exemplo, do CDC, em algum site do órgão, né, do governo relacionado à saúde e saúde mental, você vê claro uma demanda para a escola, né, que ela é responsável, que ela está num papel primordial de identificar se esse aluno está com alguma questão, se ele tem algum problema, e acionar quem quer que seja, encaminhar essa criança para onde ela precisa, né, e tratar disso de forma preventiva ou pelo menos evitar, né, que determinadas questões ocorram, né? Então, esse professor, além de ter que dar o conteúdo específico da escola e uma série de outras demandas, ele agora também virou, de certa forma, um profissional aí da saúde mental, que ele precisa identificar essas questões. Olha, esse tema, né, vocês dois falando, né, dão a dimensão, né, da continuidade do tema que a gente estava falando sobre a terceirização da família, né, e como a escola também, ela acaba, se confere à escola esse papel também de dar continuidade a algo. Antigamente, talvez dar continuidade a algo, né, e talvez agora ficar responsável, né, por desafios ou situações que são questões também intrafamiliares, né? E eu acho que você falou de suicídio, Paulo, mas agora o problema não é só suicídio, né? Agora o problema também é homicídio, né? E aí eu catei aí um artigo que vai falar a respeito do movimento da sociedade, das políticas públicas, né, em aumentar o número de psicólogos na escola, justamente porque as escolas acabaram sendo responsabilizadas por essas situações. Como é que vocês não perceberam? E agora todas essas falávamos em educadores da família, agora nós temos os educadores das escolas, né? No sentido de que pessoas profissionais que vão ensinar os professores, os educadores, né? Toda a coordenação, toda a instituição, a como olhar e identificar questões patológicas, né? Questões da violência, né? Justamente uma sociedade absolutamente hipersensibilizada a eventos esporádicos, né? Mas que ganham, né? Novamente, a gente está numa certa seara de como alguns eventos ganham, eventos traumáticos, eventos ruins, acabam ganhando um certo neon e se dissemina, né, um sentimento de caos, de horror, de perigo, né, em tudo. Então, cabe às escolas, na verdade, eu fico pensando, né, eu vi bastante movimentos, quer seja das instituições públicas, mas também das próprias escolas, em começar a manifestar diretrizes, né, no sentido de se precaver, quer seja pela incidência da questão, né, do que aconteceu, do homicídio, né, mas também se precaver pelo fato de ser imputada por isso, né? Quer dizer, como você não viu? Então, assim, existe esse vai e vem dessas questões potencialmente acirradas. Mais uma vez, Furedi vai falar a esse respeito, né? Furedi vai falar... A educação acaba sendo mais ou menos aquilo que a Geni era para o Chico Buarque, né? Não tinha aquela que joga pedra na Geni. A educação é esse campo em que, bom, tem desigualdade social, faltou educação. Tem problema de fome, faltou educação. Tem problema de saúde mental, assunto da escola. Tem crime organizado no Brasil, é porque não teve educação. Tudo é imputado à educação, e a educação, por outro lado, também não recusa nada. Ela nunca diz assim, olha, isso não tem nada a ver comigo. Também não diz, né? Assume, né? Todo esse vozerio de discursos, ela assume, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante nesse mal-estar. Por quê? Porque na
na prática direta, cotidiana de professores com crianças, aquilo que era para ser um ambiente confiável para manejo de situações delicadas, crianças que chegam muito cedo na escola, que trazem seus gaps das relações ainda não muito bem terminadas em casa, essas educadoras estão sempre sendo obrigadas a estarem divididas entre crianças, cuidados, portanto, e dar conta desse vozerio de discursos que demandam delas a salvação do mundo. Verdade. Você sabe que aqui na esquina de casa eu estava pensando sobre isso, agora você estava falando, eu pensei algo sobre, não se trata apenas só, logicamente, dessa configuração com os educadores, né? É o âmbito de toda a escola, né? Todos os profissionais aqui, ao lado de casa, na esquina, tem uma escola menor, não é uma escola grande, é uma escola menor, mas é uma escola que vai termina todo o fundamental, só não tem colegial. Olha aí, colegial 2º grau para os mais novos. E o que acontece? Eu vejo a recepção, ensino médio, obrigada, Kogan, eu vejo os mais novos, vamos dizer, aquela pessoa que recepciona as crianças de manhã, então eu vou passear com as minhas cachorras e vejo ele recepcionando as cachorras. Então fiz a minha observação, né, a respeito de como ele recebia sabendo o nome e as histórias de cada um, como ele brinca com cada criança a partir da particularidade de cada aluno. Né? Então, imagina você chegar de manhã e você tem alguém que te recepciona na porta, falando, e aí, campeão, Corinthians ou Palmeiras, ou e aí, e essa tá de mochila nova hoje, hein? Que beleza, né? Ou seja, observações desse tipo e que fazem, e que transmitem, né, essas observações, e esse cuidado que esse homem, super simples, gente, não é o professor, não é, ele transmite a ideia de você estar chegando na sua segunda casa. Você está chegando na sua segunda casa, nesse âmbito da continuidade, né, de um lugar confiável para outro lugar confiável, né? O cercadinho, como diz o Winnicott, vai se ampliando, né? Vai da mãe, depois inclui a mãe e o pai no contexto do desenvolvimento, né? E depois a grande família e depois a escola, né? E nesse sentido, né, a importância disso, né? E, ao mesmo tempo, a responsabilidade disso. Eu fiquei pensando um pouco, né, nisso que vocês estão falando, e em especial, né, Ricardo, nessa questão, assim, do limite, né, entre família e escola, né, por que a escola não está conseguindo dar esse limite, né? Por que a escola não pode virar e falar, opa, não, calma, aqui não. Essa seara eu não vou pegar, né? Eu não sou responsável por isso, né? Toma isso aqui de volta. Endereça de certa forma, né? É lógico que a escola, em determinado grau, ela vai olhar, né, para algumas questões, mas, como você falou, né, Ricardo, ela está abarcando isso de uma forma. Eu, sinceramente, eu não tenho resposta para essa pergunta que eu fiz, né? Mas uma das coisas que eu fiquei pensando aqui é o fato de que, assim, a escola também, né, é um prestador de serviço, né? Ele precisa viver disso, né? Ele precisa responder, né? Ela faz parte dessa engrenagem chamada mercado, né? Esses alunos, de certa forma, eles são consumidores, né? Esses pais, eles são consumidores dessa escola, né? E aí muitas vezes a escola se vê, né? Pode ser uma das possíveis reflexões aqui que a gente faz para essa falta de limite, mas tem muitas outras, né? Mais profundas, provavelmente, né? Eu não posso deixar o meu aluno chateado, né? Eu não posso deixar esses pais chateados. Eu preciso responder essa demanda, né? E aí a escola vira palco aí de uma invasão também, né, por parte dessas famílias, e às vezes acabam ditando uma série
de coisas, né, para a escola. E, enfim, eu não sei o que vocês acham disso, né? Eu acho que você levantou a questão, fez um bom caminho de resposta, com o qual eu concordo absolutamente. Também as escolas, entre tantos males-tales, nem sei se tem a palavra, tanto mal-estar, a escola tem que lidar também com a sua condição de é um agente do mercado. E, portanto, ela se vê também na necessidade de consultar aqueles que dizem como é que uma empresa deve funcionar, como é que você deve agradar um cliente, né? Como é que você deve deixá-lo feliz, por exemplo. Ela vai perseguir metas nesse sentido também. O problema é que o negócio, chamado educação, comporta uma dimensão que é, por exemplo, desagradar, né? É impossível educar sem, em algum momento, dizer algum não. Então, dizer um não gera um mal-estar, porque vai colocar a escola, enquanto empresa, se batendo com alguns dos saberes formados a respeito do como um negócio deve se conduzir para que o cliente esteja satisfeito, né? Esse imperativo do cliente. Isso traz uma grande dificuldade. Por isso, eu acho que eu concordo com você, Paulo. Mas, e essa dificuldade, gente, não é só no sentido de dizer não, né, na educação, para o filho. O problema é dizer não para os pais. E eu acho que essa é a questão, porque quem paga a escola são os pais, e quem tem as expectativas a respeito do filho são os pais, aqueles que vão, na verdade, cobrar resultados são os pais, aqueles que vão imputar em situações, vamos dizer, de risco, né, como a gente está falando, são os pais e vão exigir da escola a resposta a respeito disso, né? Então, nesse sentido, está se mexendo com algo que, primeiro, o filho, pelo que a gente até tratou, né, a respeito de hoje, dos modos como a parentalidade, né, tem se configurado bastante constrangida, exigida, com muitas expectativas. Então, isso também acaba tendo consequências, né, na própria escola. A escola pega isso, né, diretamente, né? Ela, como você disse, né, Ricardo, ela acaba assumindo isso, né? E tem que dar conta disso, mas como resposta, muitas vezes, especialmente a criança e as necessidades da criança, mas as necessidades dos pais. Isso é diferente, isso é muito diferente, porque o que está se instaurando em determinados momentos que eu vejo, né, nesse mal-estar na educação, é uma política café com leite muito grande. Em qual sentido? Né? Então, se a criança tem determinadas dificuldades, né, a escola se vê impossibilitada de exigir o que quer que seja. Ela tem que se adaptar à situação excepcional, no sentido de exceção, né, daquele aluno, e para isso ela vai criar modos favorecedores deste aluno, né, para esse aluno, ou seja, ok, ela vai se adaptar às necessidades desse aluno, né? Mas isso daí, para mim, é uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo, né, isso pode implicar numa adaptação positiva, mas, ao mesmo tempo, também isso pode implicar numa política café com leite, ou seja, a criança sempre vai ser uma criança diferente, nunca vai conseguir chegar, vamos dizer, seguir, né, seguir os passos que outros, mas o que importa não, ela se formou. Isso acontece muito lá na frente, na faculdade, a gente vai ver isso de montão, né? Então, isso também traz outras camadas, né? Porque
Uma escola que queira se adaptar às necessidades de uma criança, significa que ela está se adaptando à necessidade de uma criança? Ou a imperativos, digamos, narcísicos dos pais? Isso é muito diferente, isso introduz conflitos que, se ligado à necessidade de dar resposta mercadológica, amplia o âmbito dos conflitos. Para concretizar, situações que eu já vi com muita frequência, eventualmente aquelas crianças que passam o dia todo na escola, muito pequenininhas, e o educador está diante da criança e sabe, bom, para essa criança seria muito bom ela poder dormir nesse horário aqui, porque ela mostra esse sono depois de uma atividade e tal, e tal, e tal. Crianças bem pequenas. O pai manda lá uma notícia, lá um comunicado, não deixe dormir. Mas por que não deixa dormir? Porque à noite eu tenho um evento, eu quero que ele chegue em casa e vá dormir. Entende? Então, a necessidade daquela família e a necessidade da criança coloca o educador no meio, e quando ele entende que a necessidade da criança é diferente, como é que ele fica nessa jogada? E quando se introduz, então, o elemento mercado, pai satisfeito, né? Então, isso introduz um vetor de distanciamento de um educador em relação às necessidades da criança, e eu acho que isso deveria contar mais, né? E isso é um prejuízo, né? Isso é um prejuízo para justamente aquilo que é a proposta da educação, né? A proposta da educação, né, não é servir aos pais, não é essa a proposta, né? Ela na verdade, ela oferece como algo de um lugar que é realmente um serviço para os pais, na medida que eles trabalham, na medida que eles. Mas não é a sua prestação em termos de educação direta, né? É o filho. Então, assim, eu gostei do que você falou desse distanciamento, porque são tantos os fatores que, vamos dizer, são tantos os pratinhos, né? Eu senti bem isso, né? Sabe, aquele malabarista. Então, o mal-estar na educação, ela está remontando essa ideia, essa imagem de malabarista, né? Tem que lidar com uma série de coisas. Muito. E eu acho que nesse balaio aí, né, assim, você fica pensando, a criança está totalmente esquecida, né? Porque, assim, aonde que sobra espaço, né? Porque são as demandas dos pais, né? E aí, se você pensar, ainda tem um outro layer aí, que é a própria demanda, né? Quando você fala pais, mercados, mas aí pensando em mercado mesmo, né? Em preparar essas crianças como profissionais para esse mercado, enfim, do trabalho, por exemplo, né? Que eu acho que é um outro. E que isso passa também pela expectativa dos pais, né? Eu já ouvi pai falando, né? A escola do meu filho é muito boa, meu filho aprende oratória, né? Ele faz algo tipo TED Talk, enfim. E aí você fica pensando, né? Bom, realmente, né? A escola virou praticamente uma empresa, né? Se eu penso assim, dentro da lógica de empresas, né? Onde você trabalha com adultos, que você tem métricas, que você tem treinamentos, que a pessoa tem que cumprir determinadas coisas, a escola tá parecida, né? Por esse lado. Paula, vou complementar isso que você está falando com uma situação também do cotidiano, que é falar as escolas que oferecem esgrima como atividade extracurricular aos seus alunos, pensando nas faculdades americanas. Por quê? Porque esgrima é uma competição, né, onde nos Estados Unidos é escasso o número de pessoas que querem fazer esgrima. Então, se o seu filho no Brasil fizer esgrima, a possibilidade que ele tem de ser aceito numa universidade americana com a bolsa por conta deste esporte é muito maior. Então, você vê que a preparação, isso que você falou, estou aqui colocando um exemplo real, né, do que acontece aqui, a preparação para a possibilidade da pessoa poder entrar numa universidade americana. Quer dizer, não pensa para cá. Não pensa para cá. Pensa para lá. Isso aqui nos Estados Unidos enfim, você conversa com qualquer mãe americana aqui, ela está preparando o filho para o mercado de trabalho, ela está preparando para ele ser bem-sucedido,
né, para ele ter sucesso. Ela não está muito interessada qual é o nível de educação que ele tem, enfim, o que é que está rolando na escola, né? Ele tem que ser bom e estar preparado para o mercado. E aí, quando ele tem que estar preparado, quando tem que ser bom, aí coisas que sempre fizeram parte da infância de todo mundo, como, por exemplo, um conflito com um amiguinho, quase que vira um problema de judicialização, né? Já vi situações de pais ameaçarem de entrar com processo porque o filho de 3 anos foi mordido pelo outro de 2, né? Então, a incapacidade que vai se colocando em termos de não aceitação de processos que podem ser mais longos, mais delicados, a não aceitação de que, quando vivemos a nossa vida do modo como vivemos, implica em que as nossas crianças, então, venham a participar de um coletivo maior, e quando você está num coletivo maior, pode ser que a criança tome uma mordida, assim, coisas para usar uma palavra bem fácil, né? Algo muito natural passa a ser tomada como algo que afronta os anseios do cliente. Eu, cliente, não contratei a escola para o filho ter mordida. Isso já introduz também um problema. Quando entra a esfera jurídica, introduz também um outro assombração, né, assustando cada passo de um professor. Ou seja, mais uma vez, ele fica dividido entre cuidados e atender ideais. Sim, e justamente isso, essa assombração, ela tem sido uma assombração mais do que real, ela não é fantasiosa. Né? Ela assombração, não é fantasia. Não, é assombração. Não, porque a assombração pode ser um fantasma, né? Pode ser um fantasma, pode ser uma fantasia, né? Essa assombração, ela é real. Você pode ser você é assombrado, né? Um tal de Scooby-Doo, né? Mas não, né? Como Scooby-Doo, quando você vê a assombração, ela é real, né? Se descobre que ela é factual, ela está acontecendo. Ou seja, isso destitui a primazia do foco, né? Ela desvia o foco primeiro, né? Que é atender as demandas e as necessidades da criança, que, inclusive, relacionalmente, veja, eu acho que é extremamente importante a gente perceber isso, né? A não ser que você já tenha um olhar absurdamente moralizante a respeito dos comportamentos, né, e dos impulsos a respeito de uma criança. Na verdade, se existe um momento onde a criança precisa ter os exercícios, né, fazer os exercícios instintivos dela, esse lugar é na escola. Né? Para, inclusive, poder calçar a possibilidade maturacional de depois de passar do concreto para o verbal, né? Aí eu vou brigar verbalmente. Se você não faz isso, né? Se você não briga com um amiguinho concretamente, não faz isso, não tem que lidar com isso, no sentido de que se eu bati, eu vou apanhar, se eu fiz isso, vai acontecer isso comigo. Se a escola não puder ser esse locus de socialização primordial, porque ela é, depois da família, ela é esse locus, né? Se ela não puder ser, então a gente vai ter esse gap no sentido emocional. E aí, lá na frente, não se vai criar a possibilidade de ser de outra forma, de outro modo, né? É curioso, né, Denise, que eu estou ouvindo você falar, me lembrei do Freud, né, falando da socialização da criança, né, nos 100 anos de crise de identidade, que ele fala dessa briga aí pela socialização da criança, e essa ideia de moldar, né, dessa possibilidade de moldar a criança, e como a escola, de alguma forma, ela tem tentado atender a essa demanda, né, que ao invés de simplesmente deixar a criança na escola e administrar,
todas essas questões aí que você está falando, né, que fazem parte da socialização, né, isso tem que ficar abafado, e aí ela bota uma disciplina, né, bota dentro do conteúdo da escola o treinamento, sei lá como é que se chama isso, socioemocional, né, onde você vai aprender agora, sei lá, determinados a colaborar, você vai aprender, e aquilo vira uma aula, né, quando na verdade a criança precisa ir para o recreio, ela precisa brigar com o amigo, ela precisa, né, ficar pula da vida, entendeu? Dá um na cara do outro, brigou, voltou, chorou, não deu certo, né? Não, eu estou sentada lá, outro dia eu ouvi, né, uma conversa das crianças aqui na escola, e um estava falando, você tem um fixed mindset, eu tenho um growth mindset. Eu falei, que é essa, né? Que M é essa? Falei, que diálogo é esse, gente, pelo amor de Deus? Aí eu fui na reunião de professores para explicar o que é ter, o que eles estavam fazendo. Aí quando eu vejo lá essa porcaria dessa educação socioemocional, com esse livro, né, Growth Mindset, Fixed Mindset, sei lá, que é de um autor americano aqui, eu não li, mas, ou seja, as crianças estão tendo aula disso. Eu falei assim, para quê? Eu adorei Enfim, né, Vale. Não, me lembrei do Freud, né, onde ele fala que a escola, né, virou essa educação terapêutica, né? E que o conteúdo tá totalmente perdido. O que acontece, né, Paula, é que o que normalmente acontece é seu filho é agressivo, manda ele para terapia. Indica aos pais, olha, ele deve fazer terapia, porque ele não está conseguindo, né, ter uma boa relação ou se autocontrolar. Só que o autocontrole, ele não é inato, né? É processual, mais uma vez, né? O autocontrole é um resultado através das experiências, né? Você aprende que não é muito legal isso daí. E não há, inclusive, olha, eu vou linkar isso com o conteúdo que eu falei inicialmente, né? Que pareceu tão distante da gente, que são os gregos, né? Que estavam censurando, a ideia de censurar por conta das temáticas trágicas e a ideia de deuses bastante agressivos e bastante isso como corruptor da mente dos jovens, né? Você vê, Paula, não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença a respeito de tantas e tantas outras coisas que foram censuradas como conteúdo na escola ou censura pelo comportamento, com medo dessa corrupção, né? E o medo, ele está em todo lugar de uma escola. Medo de fracasso, medo de não conseguir, medo de não se relacionar, medo de não poder se relacionar, medo do que acontece quando alguém se relaciona com alguém, ou seja, se uma criança se relaciona com a amiguinha, pode acontecer, por exemplo, de uma amiguinha falar, não, eu não quero mais ser sua amiga. Isso se transforma às vezes numa DR imensa de dias entre escola e família, porque, poxa, isso não devia acontecer, e coisa e tal, né? Então, esse é um outro ideal, divide a necessária possibilidade de um professor se identificar com as necessidades reais de uma criança, e às vezes, justo por se identificar, ele vai entender que conflitos entre crianças devem acontecer, mas parece que nos dias de hoje isso é impossível para os seus pais, como se o grande ideal de um tipo de relacionamento tão asséptico ao ponto de que é como se fosse assim, cada escola é feita para uma criança, não para duas, porque se tiver duas, já não é bom. E aí, dentro disso, né, Ricardo, assim, eu fico pensando nesse emaranhado todo, né, isso aí, gente, é saúde mental, é suicídio, é um bando de coisa acontecendo, é pai pedindo isso e aquilo, vem essa coisa do ideal, né, a Unesco, por exemplo, e bota lá, né, a escola feliz, né, com um framework, com diretrizes, para você ter uma escola feliz, para os professores poderem tornar os seus alunos felizes, né, uma coisa, assim, completamente louca, né? Assim, a escola vive hoje. Tem escola pública, Paula? Tem escola pública no Brasil que não tem papel higiênico.
Então, acho que para chegar na felicidade, não falta muito. Você falar no Brasil, então, educação no Brasil. Pois é. Aí, Então. aí assim, os ideais são muito despropositados. E aí estou pensando, né, nessa questão das guerras ideológicas também, né, que tomaram conta da escola, que é um outro, enfim, é só mais uma coisa, né, nesse caldeirão aí que borbulha e transborda aí, que não se dá conta mesmo. Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos tem um movimento forte, né, que se chama Mães pela Liberdade, né, e você vê lá, tem diversos estados isso, né, grupos de mães, que elas vão na escola para ver qual é o conteúdo que está se dando, para, né, esse conteúdo não pode, ou esse conteúdo pode, ou isso aqui é assim, assado. E aí, inclusive, tem um grupo que está questionando essa questão dessa educação socioemocional, né? Mas o medo é que vão falar de sexualidade, que vão falar de trans, que vão falar de, sei lá, de racismo, etc., de uma forma que elas não gostam. É uma tentativa de controle aí desse conteúdo da escola, e façam conteúdo de acordo com o que eu penso, né? O que eu acho que é correto. Isso. E essa infantilização geral que está às voltas no social e que vai para dentro da escola, que não permite que a gente lide com as ambiguidades, né, eu acho que muito feliz a Paula ter mencionado isso, nessas lutas ideológicas, faz mais um elemento que faz com que o professor fique sempre na saia justa. Eu me lembro de um episódio em que chega o garotinho com o cabelinho mais comprido, pequeno, criança pequena, aí vem outros dois, professora, ele pode usar cabelo comprido? O homem não pode, né, professora? Aí a professora pensa, olha para o menino, olha para os outros dois, e não consegue dizer nada, porque se ela disser assim, tem que cortar o cabelo curtinho, tá ferrada. Se ela disser assim, não, ele pode cortar do jeito que ele quiser, coisa da família, também tá ferrado, porque alguém vai enxergar nisso. Alguém vai enxergar nisso supremacia branca, alguém vai enxergar nisso ideologia de gênero, entendeu? Então, não é possível atualmente educar. O Freud já sabia disso, né? Mas a gente está sabendo também agora desse jeito. E essa importação também, eu acho que isso é um assunto bastante importante, eu acho que aí a gente pode um dia fazer um Labocast sobre esse tema, essa colonização, né, como uma espécie de incorporação, né, importada de questões que estão dentro da seara cultural dos Estados Unidos, elas vêm aqui para o Brasil sem nenhuma mediação ou intermediação de algo que tem a ver com a nossa realidade, né? Quer dizer, então, todos esses questionamentos a respeito se pode ou não pode cortar o cabelinho, etc. e tal, por exemplo, a Paula estava comentando a respeito dessas mães que agora estão indo em busca, né, de ficar, vamos dizer, monitorando os conteúdos das escolas, tem a ver com republicanos e democratas, né? Que tem a ver com essa situação, uma polarização que veio para nós assim, pá, na nossa cara, né? E, lógico, sem respeitar o diferencial, e você vê muitas das questões nas próprias escolas era a desautorização dos pais, né? Se os professores, se a criança falava na escola que queria vestir X, né? E aí existia na própria escola uma espécie de encaminhamento sem autorização dos pais, né? Então, assim, os pais começaram a perceber que o que estava acontecendo é que a escola realmente, né, estava pegando, se imbuindo de situações de responsabilidades e desautorizando eles. Então, é um outro lugar que acabou... Então, a gente... que acabou desautorizando os pais em determinados pontos, porque se politicamente, ideologicamente, estão seguindo a política do Estado, que é uma política democrática, os pais não podem interferir nas escolhas do filho. Você imagina uma coisa dessa? Você sustenta... acho que
Você Acho que isso é um assunto. Isso é um assunto, né? E realmente a própria escola encaminhar, né? Sem passar pelos pais. Mas, infelizmente, vocês veem, como a gente abriu, foi uma caixa de Pandora, né? Dava para entrar nessa discussão, realmente é um mal-estar, nesse assunto, né? Agora da desautorização dos pais, grande, assim, né? Tem muita reclamação aqui também nesse âmbito, né? Mas, enfim, não dá para a gente entrar agora nesse assunto. Não dá para entrar, a gente pode desdobrar esse mal-estar na educação em centenas vocês viram? Daí a dificuldade, daí eu ver que tem um caldo, assim, que às vezes eu não sei nem para onde olhar quando se começa a falar. Mas, assim, vamos pensar nesse assunto de dar continuidade sobre outros ângulos. E eu quero, então, agradecer você, Paula, você, Ricardo, e a todos vocês que nos ouviram nessas reflexões a essa emissão do Labocast, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Até a próxima.